Então, eu falei, poxa, como é que é essa conversa do desmatamento, né? Eu estou publicando agora um artigo, que é uma reatualização. Nós temos um International Energy Statistics. Aí você tem a estatística do mundo sobre as emissões de CO2, em todos os países. Acabou de sair agora os dados até 2009. Então, emissões totais de CO2, tá? Esses 5 países aqui emitem mais da metade do CO2 do planeta, certo? Eles sozinhos. Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Japão, sozinho, mais da metade das emissões de CO2. Se eles se esforçarem para reduzir, maravilha, vai ter um impacto enorme, certo? O Brasil é o 17º emissor, com 400 milhões de toneladas. Só a China, entre 2005 e 2008, ela aumentou 1 bilhão de toneladas de CO2. Só aqui, nesse períodozinho aqui, ó, a China. Se o Brasil zerar as emissões de CO2 dele, zero. Sabe para que serve? Nada. Nada. Nós não somos nada. Quer dizer, alguma coisa serve, mas é ridículo. Agora, se os Estados Unidos, a China, opa, aí... Então, nós vamos perder essa noção. Isso é o termo absoluto. Porque se você calcular por área... Eu fiz um estudo inicialmente para o presidente Lula, que ia levar isso numa reunião em Hokkaido, do G20. E ele falou para mim, mas dividir por área, o Brasil é grande. Dividir a nossa emissão por quilômetro vai dar pouco, né? Falei, é verdade, presidente. Falei, mas a China é grande, né? Ele falou, Falei, os Estados Unidos é grande, hein? Grande. A Rússia é grande, é grande. A Austrália, enorme, né? Pois é, a Indonésia, né? Não, divide aí, divide. Pegamos e dividimos. Bem, então, o pior país do mundo é a Holanda. A Holanda é um desastre ambiental. E eles que estão lá com os moinhos, com o mar, que é a sede do Greenpeace, né? É um desastre. 7,5 toneladas por quilômetro quadrado do país. É uma chaminé, né? Vocês vão ver nos outros indicadores, eles são um desastre. E vem da lição aqui, com um monte de gente, né? E nós, onde é que nós estamos? 93. Quer dizer, tem 92 países que, por quilômetro quadrado, emitem mais que a gente. Agora, é justo calcular por habitante? Claro que é justo. Porque a China emite aquilo, mas a média por habitante da China está muito abaixo da média mundial. A média por habitante da China, porque tem gente que é burro, certo? E por habitante nós somos 80. Quanto que emite um brasileiro? Eu não sabia antes de fazer esse estudo. Por ano. 2 toneladas. Cada um de nós, 2 toneladas de CO2 por ano. Bom, tem gente que emite 40, 30, nós 2. Não é plantando 2 arvrinhas ou abastecendo no posto Ipiranga que você vai compensar 2 toneladas. Mas é infinitamente inferior aos outros países. Então, gente, esse povo tem que se mexer, né? Nós podemos também fazer um cálculo por unidade de PIB. E agora que eu gostaria de chegar perto da turma da economia e administração, que vai ser a conclusão da palestra. Essa área é fundamental, né? Porque tudo isso é business, é interesse econômico, precisa ver o que está atrás disso. Então, isso é o seguinte, para simplificar, para produzir R$1.000, quanto a gente emite de CO2? Para produzir $1 milhão, para produzir $1 de riqueza, quanto emite CO2? Dá para entender? É isso. A gente calcula isso em PPP, que é o poder de compra da moeda, pouco importa, os economistas conhecem isso, porque os governos fixam o valor de moeda e pode variar muito. Então, você compara PIBs dos países através de PPP. Pois bem, o país que mais ineficiente do mundo é o Turquemenistão, o Uzbequistão, estão cheios de petróleo, né? Então, eles gastam de monte CO2 para produzir $1. Depois vem Coreia do Sul, que não tem rio, não tem nada, tem uma puta indústria. África do Sul, seco. Cuba, mais ineficiente, sem comentários também, né? Não quer problema aqui. Então, vai Iraque e tal, papabá, e Suriname. Né? Um atraso. Por quê? Quem colonizou Suriname? Os holandeses. E aí a gente chega no Brasil, 99. Quer dizer, nós somos mais eficientes, a economia de baixo carbono no Brasil, que 98 países. Então, nós precisamos ir para uma economia de baixo carbono. Eu falo, mais baixo carbono que nós já estamos? Pode ser, né? Vejam bem, eu fiz um cálculo que o presidente Lula levou e usou na apresentação dele lá com os países desenvolvidos. Ele falou o seguinte, não vamos considerar todo o desmatamento dos últimos 1000 anos, não vamos considerar tudo que vocês emitiram na Revolução Industrial, vamos considerar só da Rio 92 para cá, tudo bem? O que acumulou só da Rio 92 para cá. O que acumulou da Rio 92 para cá, os Estados Unidos, só ele, o Brasil leva 212 anos para acumular isso. E que os países desenvolvidos acumularam da Rio 92 para cá, a gente, para lançar isso na atmosfera, nós vamos levar 4 séculos e meio, certo? Então, o Lula falou, nós estamos dispostos a contribuir, né?
Agora, tem que ter uma proporcionalidade. Não dá para você me pôr na jogada como se eu fosse igual a vocês. Quer dizer, vocês têm uma responsabilidade gigantesca. É lamentável que esse texto aí da campanha não tratou dessas desigualdades internacionais, que são muito pesadas, né? E por que o Brasil tem essa performance? Porque o Brasil tem uma matriz energética invejável em termos de limpeza. A energia renovável no Brasil é 47% da matriz energética. Quase metade da geração de energia no Brasil é de energia renovável. A média dos países desenvolvidos é 7%. 93% da matriz energética dos países desenvolvidos é suja. É petróleo e carvão e gás. 93% da matriz. Então, eles têm que fazer um esforço gigantesco. Eles estão poluindo o planeta faz tempo. Agora, nós podemos ser mais eficientes, energia podemos pôr eólica, podemos, a gente pode fazer tudo isso. Mas nós estamos com 47%. Certo? A Suécia, que é o país mais ousado, que mais investe nisso, se propõe a chegar a 30% em 2050. Certo? A 30% de renovável. E nós temos. E quem mais produz energia renovável no Brasil? O que é esse verdinho? Cana-de-açúcar. Todas as hidrelétricas juntas, em 2009, são os dados do Balanço Energético Nacional, tem a referência no próximo. As hidrelétricas produziram 15% da energia do Brasil ano passado e choveu muito, porque normalmente elas ficam em 14%. A cana, ou seja, o etanol, o álcool e a geração de energia nas usinas, produz hoje 18% da matriz. Isso aqui é toda a produção de carvão vegetal. Nós somos o maior produtor de carvão vegetal plantado do mundo, é mais de 10 milhões de metros cúbicos ano, né? Agora, a agricultura brasileira, então, ela garante 30% da matriz energética brasileira. É renovável, é fotossíntese. Quem faz isso? A agricultura brasileira. Com óleo de soja no biodiesel, com etanol na gasolina e florestas energéticas que produzem o pão nosso de cada dia, a lenha da padaria, a lenha da pizzaria, mas a lenha também que faz tijolo, que faz azulejo. A gente não queima diesel, que nem na Europa, para fazer tijolo. A gente não queima carvão mineral, como nos Estados Unidos, para fazer tijolo, para fazer azulejo. Aqui é energia renovável. Agora, para produzir 30%, é claro que a agricultura usa óleo diesel, não usa essas coisas. Quanto que ela consome na matriz? 4,5% só. Vamos supor que a Europa quisesse produzir a França, la France. La France vai produzir 10% da sua energia, vai ser a agricultura que vai produzir. A França é capaz de fazer isso? É capaz, se ela quiser, faz. 10% da energia da França vai vir da agricultura. Ela vai fazer 10%. Sabe quanto ela vai comer para produzir 10%? 20%. Na matriz, 25%. É que nem o milho lá dos Estados Unidos fazendo etanol. Não tem como. Isso é cultura de ciclo longo, é a questão nossa. Essa aqui é a evolução da agricultura brasileira. Nós, 1977, essa aqui era a área cultivada. Olha a área cultivada que aconteceu no Brasil nesse período todo. Praticamente não se mexeu, aumentou muito pouco. Isso é a área cultivada no Brasil. Olha a produção e a produtividade do Brasil. Isso por quê? Graças às universidades, graças a vocês, esses futuros aí do Pio XII, que inventaram, trouxeram ideias, tecnologias, novos desenvolvimentos. A universidade, a academia, o centro de pesquisa, o agronômico, a Embrapa, as indústrias também, todo mundo, né? Inovando, inovando. Então, a gente produz cada vez mais no mesmo lugar, sem precisar aumentar o desmatamento. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse produzir a safra desse ano passado, com a produtividade que a gente tinha em 77, a produtividade de 77, 1977, vocês entendem isso? A gente teria que ter desmatado quase mais 60 milhões de hectares. Entende? Para produzir a produção do ano passado, com a produtividade de 1977, a gente teria que ter uma área gigantesca para chegar nisso. Teria que ter desmatado. Então, a gente poupou um desmatamento enorme pelo ganho de produtividade. E, no final, eu queria mostrar um pouco essa importância. O outro resultado disso é que a cesta básica, que em 77 custava 100, hoje custa 50, caiu pela metade do preço. Vocês acham que isso dobrou a renda dos agricultores? Nada, os agricultores estão na pior. Dobrou a de vocês. A agricultura, desde o Getúlio, de forma nítida, e os economistas aí podem explicar isso melhor, é o grande financiador líquido da economia urbana. Então, hoje você compra galinha, compra tudo tal, cada vez mais barato, por isso, obesidade, comendo de monte. Bom, olha o preço. Por quê? Graças a esse ganho de produtividade, graças à tecnologia.
Eu queria concluir essa terceira parte dizendo assim, olha, quando a gente vai falar de poluição do ar, de emissão de CO2, está certo, nós estamos preocupados com o que os americanos estão fazendo, entendeu? Estamos preocupados com o que os europeus estão fazendo. Eles têm que fazer grandes esforços nessa área. Eles têm que comprar o nosso etanol, entendeu? Eles têm que reduzir. Agora, nós podemos contribuir? Podemos, não é por causa disso que vamos desmatar, queimar, destruir, não, mas tem uma proporção. Então, nós somos de números, de estatística, de ciências exatas. Esse debate está sendo feito sem números. Você perde a noção, você fala um absurdo, olha como é que é. Então, existem relações internacionais historicamente injustas, assimétricas, existe dependência econômica, existe exploração, existe desvalorização dos nossos produtos. Essas coisas, às vezes, estão muito ausentes quando você fala de planeta. E o que você poderia, para encerrar, falar sobre a questão ambiental como uma mensagem para todos nós? É difícil, assim, hoje em dia, né? Mas eu acho que nós não podemos perder o senso crítico nisso. Ou seja, existe uma parte que é responsabilidade individual, que depende do nosso comportamento. Nós temos que viver como irmãos. Então, eu não posso jogar lixo na rua, entupir bueiro, jogar cadeira, pneu no córrego, queimar o terreno baldio do lado da minha casa, jogar lixo. Eu tenho que ter um comportamento fraterno e responsável. Agora, isso resolve pouco. Nós precisamos também de soluções tecnológicas, né? De bom tratamento de água, de bom tratamento de esgoto, de destino de reuso de água, de reciclagem de lixo. Isso tudo passa por soluções tecnológicas que pedem dinheiro, pedem investimentos, né? E pedem também relações econômicas mais justas entre os países. Então, acho que a gente tem que caminhar com duas pernas, quer dizer, uma atitude de responsabilidade pessoal, individual de cada um, e ao mesmo tempo tendo lucidez de não embarcar em qualquer canoa, verde, o que seja, né? Porque o mundo é complicado e existe muita injustiça econômica que favorece, vamos dizer, esse sistema do jeito que ele é. E por último, nós temos que lembrar o seguinte, a gente nunca foi tanta gente, a gente nunca viveu tanto e tão bem no mundo. Quer dizer, 2011 é incomparável com qualquer ano. Nunca teve um ano em que viveu no mundo tanta gente, comendo tanto, ficando até obeso, e com uma longevidade tão grande. Então, assim, não é que o mundo está indo para o mundo está... Bom, o mundo tem problemas, claro que tem problemas. Problemas novos, problemas difíceis, sempre teve. Agora, é simples, nunca teve tanta gente vivendo tanto, certo? A gente vive muito mais que os nossos pais, que viveram mais que os nossos avós. Isso não é só aqui, é no mundo inteiro, né? E nunca a gente comeu tanto, né? Então, isso por quê? Graças ao saber, à tecnologia, à inventividade. Então, eu acho que a gente tem que ter muita esperança, eu sou muito positivo. Eu acho que as crianças têm que ser educadas não para ter medo do futuro, mas pelo contrário, para ser co-criadoras, participar, criar, trazer criação, trazer novidade, inovação. Mas é isso que a gente está esperando de cada geração que chega, ela vem com todas as ideias novas que lhes são próprias, né? E não ficar massacrando eles aí com responsabilidades de salvar o planeta, quando, coitado, ele precisa jogar bola, se divertir, né? Tá bom? Obrigado. Então, a gente acha que o encaminhamento das questões planetárias devia ser buscado assim, na perspectiva da fraternidade. Eu queria concluir esse último slide lendo aqui com vocês essa frase do Pascal, que é bastante conhecida, e que era um físico, não é, que descobriu tanta coisa, era um matemático, não é? Mas era um crente também, não se separava na pessoa dele e essas coisas. E ele disse o seguinte, que o homem não passa de um junco, não é? O mais fraco da natureza. Nós somos assim, vocês, nós todos, nós somos isso, o mais fraco. Mas nós somos um junco pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagar o homem. Um vapor, uma gota d'água basta para matar um humano. Não é? Mas quando o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o que o mata, porque ele sabe que morre. E a vantagem que o universo tem sobre ele, o universo a ignora. Muito obrigado.